Agora, o que você comentou aí foi: corram e façam isso logo? É isso? É interessante porque a gente está... Por quê? Primeiro, porque nós estamos num período de reforma, né? Então, hoje, ITCMD, qual é a alíquota máxima? No Brasil, 8%, quem define isso é o Senado Federal. Certo? Existem projetos de resolução do Senado Federal para aumentar isso. Então, nós temos um projeto, que inclusive do senador Cid Gomes, senador aqui do estado do Ceará, para elevar isso para 16%. Esse é um dos que existem. Está bem guardadinho, dormindo na gaveta de alguém. Mas também é um projeto muito antigo, é de 2019, ele está lá. Está lá guardadinho, dormindo na gaveta de alguém, mas a gente sabe que só precisa de uma vontade política para aquilo ali sair. Sim. Né? E o ITCMD, ele não é um imposto, digamos assim, tão impopular. Né? De grande apelo. Transmissão, causa morte ou doação. Ou doação, né? E veja, a gente teve aquele evento em São Paulo, que porque aumentaram em 20 centavos a passagem de ônibus, quebraram tudo lá. Né? O ITCMD ele é um imposto que atinge uma camada, digamos assim, que eu vou chamar de camada mais alta da população. Sim, não é a grande então, se eles fizerem um aumento, eles podem até, na propaganda, dizer, olha, nós estamos tributando os ricos. Então, aumentar ITCMD é algo que pode até pegar bem perante a população, né? Porque, no geral, digamos assim, vou chamar aqui, a maior parte da população não vai pagar isso aí. Certo. E pode ser vendido para eles o discurso de que, ó, a gente está aumentando aqui para a gente tributar os ricos, já que o imposto de grandes fortunas não passou e nem vai passar, então nós vamos tributar os ricos de outra forma. No Ceará, o ITCMD pode ser zero? Pode ser totalmente isento? Existe uma faixa. Existe uma faixa de isenção que, para inventário, ela é um pouco maior, para doação, ela é mínima, eu diria que nula praticamente. Certo. Né? E ela já é uma alíquota progressiva, porque uma das mudanças da reforma constitucional é obrigar a progressividade. Então você tinha estados como São Paulo, que, se não me engano, que cobra 4% fixo. Exato. Isso não vai mais ser possível. São Paulo, inclusive, vai ter que reformar para prever uma progressão de alíquota com base na faixa do quinhão, que a gente chama de quinhão, né, que está sendo recebido, ou do que está sendo doado. Então, no estado do Ceará, a gente já tem isso. Essas alíquotas. Então, você tem lá uma faixa de isenção, 2, 4, 6 e 8%. Certo. Né? Depende, então, do valor que está sendo doado exatamente. ou que está sendo herdado. Então, o estado do Ceará ele já está adaptado a isso. Porque o CM aí de causa-morte é quando já houve o falecimento. Quando já houve o falecimento. E a doação é sempre em vida. Em vida, exatamente. Em vida. Tá exatamente. Certo. Ok. Então, a gente tem... E o que você está dizendo é, façam logo. Exatamente. A gente tem um projeto, o PLP 108, um projeto de lei complementar. A gente não, eles, né? Senão o pessoal está lá em Brasília. Senão vocês, quando saírem ali, vão pegar vocês. Exatamente. Está tramitando. Qual é a perspectiva de aprovarem isso? Segundo o secretário para a reforma, o secretário extraordinário para a reforma, em entrevista, eles querem aprovar isso até o meio do ano, certo? Essa mudança do ITCMD? Essa mudança, essa reforma de ITCMD. Que o que é que vai fazer? Vai fazer uma uniformização. Porque o que é que acontece? Hein? Você tem aí 27 estados e Distrito Federal. Né? Cada um tem a sua legislação. Então, quando a gente fala de reforma tributária simplificar, é nesse sentido. É você, em vez de ter várias legislações, você ter ali pelo menos um corpo para nivelar. Você ter pelo menos, digamos assim, uma base geral que vai atender todo mundo, né? O Brasil inteiro, né? Então, esse projeto ele vai nivelar algumas coisas, né? Vai igualar para todos os estados, evitando uma guerra fiscal. Né? Uma guerra fiscal de TCMD. Né? Um estado oferecendo menos alíquota do que o outro para tentar puxar inclusive formas de calcular, de entender como que se calcula a base né, daquele imposto. Então, isso deve ser uniformizado. Né? Então, alguns estados que podem ter interpretações mais favoráveis vão deixar de ser. Né? Vão deixar de ser assim. Mas o que eu colocaria como alerta, né, é essa possibilidade de aumento de alíquota, justamente por esse clima de reforma que nós estamos vivendo. A gente sabe que, muitas vezes, o que precisa para haver um aumento... Lógico, eu não estou dizendo aqui que vai haver, não poderia dizer isso. Estaria sendo leviano se dissesse, se cravasse isso. Né? Certo. Mas a gente sabe que, muitas vezes, para haver um aumento, só precisa de clima político. Né? Com certeza. E talvez esse momento seja um clima político de, mais ou menos, colocar mais um boi no meio da boiada. Eu sei. Entendeu? Ou então botar um bode na sala, né?